Mais uma vez estamos, Senhor, nessa noite na Tua presença. Somos gratos pela nossa família, somos gratos pelo nosso irmão, somos gratos pelos nossos haveres, somos gratos pela nossa vida física e espiritual. Que Deus abençoe aqueles que não puderam vir a Teu culto, mas visita nessa noite, visita os hospitais, visita, Senhor, abençoa aqueles que estão viajando, abençoa aqueles que estão longe da Tua casa. Em nome de Jesus nós pedimos essa noite, para que seja atingida a Tua graça. Amém. Vamos nós louvarmos o hino de número 323, da harpa cristã. Quem tem harpa, por favor, abram sua harpa para louvar o nome do Senhor Jesus nessa noite. A Bíblia fala que tem fôlego, louve ao Senhor dos Exércitos, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Hino 323. Me ajude a louvar o Senhor. Levantai os vossos olhos para cima, o remido. Proxima, o broto já conduz. Levantai, levantai. Vira, levantai, levantai, a refeição se fará. Aleluia, glórias a Deus, abençoa. O Deus, levantai, levantai vossos olhos para cima, de onde Jesus virá. Levantai, levantai, redenção se fará. Levantai, levantai vossos olhos para o Senhor. Levantai, levantai, redenção breve se fará. Quem crê que a redenção breve está próxima, o resgate dos ungidos do Senhor. Amém? Vamos louvar mais um hino para o Senhor Jesus, hino de número 322. Hino de número 322. Quem tem suas harpas, louve o Senhor. Amém.
São as santas escrituras que nos conta de Jesus, qual ouvido das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nós da eterna vida, ter a morte se humilhou. Nunca mais vai ser ouvido do conto de amor e converta o perdido, leve o pecador. Evangelho destrava de perdão. Aleluia, glória a Deus. Vai sobre. Vai ser ouvido, passado, joivado do Senhor. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo desse conto de amor. Viso fui liberto da condenação e da dor. Pela vida sou certo que Jesus é o Salvador. Aleluia, glórias a Deus. Conto de amor, perto o homem vindo, um eterno pecador. Por isso, Evangelho dos. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa nós temos certeza: Jesus não muda, Jesus transforma o olho velho numa nova criação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu louvar o Senhor. Passa a palavra o pastor Carlos Augusto. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. O que vocês têm contra mim? E quando eu estou cantando, vocês não cantam? Hã? Hoje eu ouvi a igreja cantando. Já sei qual é o macete agora. Vou ficar aqui mascando aqui, vocês instantinhos, vocês vão cantar. Cantaram, rapaz. O povo cantou. Vamos ficar de pé. Pastor Geilton vai fazer a leitura da palavra do Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Abra a vossa Bíblia, por gentileza, amados. No livro de Judas. Aleluia. Judas, capítulo 1. Que só tem um capítulo, né? Do versículo 10 ao 16. Louvado seja Deus que vive e reina para toda a eternidade. Ele está na casa. Aleluia. Podemos ler, amados? Podemos ler, amados? Diz assim a palavra do Senhor: Estes, porém,
diz mal do que sabem, do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Estes são os manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, desarraigadas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Os 16 todos. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua ciência, e cuja boca diz coisas muito errantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Altíssimo e eterno Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos por esse momento glorioso, Pai, que o Senhor nos concede de estar reunido aqui na tua casa, meu Senhor, com o propósito de buscar a tua face e a tua presença e de ouvir, Pai amado, o Senhor falar conosco através do ensinamento da tua preciosa palavra, Pai. Continua nos fortalecendo em ti, Pai, porque hoje que vivemos um dia trabalhoso, são dias maus, mas, Pai, pela tua misericórdia, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Dá-nos força para poder prosseguir, abençoa a tua igreja, nos renova a cada momento, meu Senhor da glória. Muito obrigado por tudo desde já, eu sou grato a ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos passarmos alguns instantes em oração, clamando ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas causas e também intercedendo pelos nossos irmãos. Reitero aí o pedido, a favor da irmã Lucinha, que está internada, para que Deus, segundo a sua misericórdia, possa agir na vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Aqueles que podem, então, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Eu vou orar para Jesus me abençoar, pois o crente que não ora, vitória não terá. Eu vou orar para Jesus me abençoar, pois o crente que não ora, vitória não terá. Oremos.
teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. 434, irmãos, enquanto nós vamos contribuir com os nossos dízimos e oferta para a obra do Senhor. Vamos a partir da segunda estrofe. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha ó Jesus Cristo, tenho gozo de velar. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, consolo sem igual. A minha alma abatida neste mundo de horror. Glória a Deus. Vamos orar, pedir o presbítero nosso irmão Hélito para fazer essa oração. Pai do Senhor, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso querido eterno Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta oportunidade que temos nesta noite de ofertar ao Senhor. Que essas contribuições sejam consagradas ao Senhor para todo o crescimento da Tua obra, para uso exclusivo, Pai, da Tua igreja, crescimento da Tua obra, salvação de vidas, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha sustentar o Teu povo. Todos aqueles que contribuíram, também da mesma forma, aqueles também não contribuíram nesta noite, que o Senhor venha abrir as janelas do céu. Ó Pai, assim nós oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, está entre nós hoje o pastor Berenaldo.
pastor Berenal teve internado, teve na UTI, teve entubado, mas o Senhor tem sido misericordioso. Vale um amém? É sempre uma alegria, pastor Berenal, ter o Senhor conosco. Marruth está muito feliz. Marruth dá uma de fortona, né? Fortona e tal. Mas eu sei que não é fácil, né? Mas graças a Deus. Foi um susto, né? Graças a Deus. Meus irmãos, domingo é o último domingo, seria o dia da ceia. Mas de uma forma muito singela, nós vamos fazer um culto em ação de graça pela passagem de aniversário do pastor Carlos Augusto. E para a gente não fazer o culto assim muito corrido, e a gente de alguma forma atropelar a ceia do Senhor, nós vamos fazer no domingo seguinte, tá bom? Então domingo, embora é o último domingo, nós não teremos culto de Santa Ceia, porque nós vamos fazer um culto de ação de graça pela passagem de aniversário do pastor. Amém ou misericórdia? Tudo bem, é uma coisa singela, mas é tempo de agradecer a Deus. E aí a oferta de missões que a gente combinou para dar no último domingo, vai ficar então para o dia da ceia. Será dia 3 de maio, tá bom? No outro domingo. Que aí a gente casa uma coisa com a outra. Amanhã tem oração nos lares com as famílias. É um momento oportuno para haver uma interação entre as famílias. E o motivo da oração pode ser meramente genérico, não precisa dar detalhes. Mas lá orar de forma genérica, tá bom? Mas é importante que as famílias façam isso. Amanhã numa casa e daqui a 15 dias inverte as casas, tá bom? Então, quem ainda não combinou e que deseja ser abençoado, sua família seja abençoada através dessas orações, aproveite a noite de hoje e combine aí com uma família para estar na sua casa, ou você está na casa dessa família, para orarem, passar um tempinho ali falando com Jesus. Chega, canta o hino da harpa cristã, ore alguns instantes e depois finaliza. É uma coisa bem objetiva, tá bom? Na quinta-feira, por sua vez, nós estaremos também aqui orando, e como fizemos na semana passada, vamos orar também família, orando por família. E vamos continuar com esse projeto pelo menos até o seminário que acontece no início do mês de junho, se Deus assim nos permitir. Queridos, vamos estudar a palavra do Senhor? Alguns irmãos estão de feriado, né? Uns estão passeando, gastando a grana, né? Fazendo pix para lá, para colar, passando o cartão. Eita, benção só. Muito bom. Mas outros estão trabalhando mesmo, né? Alguns estão trabalhando mesmo. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, mais uma vez aqui nesta noite. Muito bem, queridos. Nós estamos fazendo um comentário na epístola de Judas, menor epístola que nós temos, um único capítulo, um único tema, onde o apóstolo ele nos fornece uma série de exortações a respeito dos ímpios
e dos falsos mestres que, lamentavelmente, consegue se inserir na igreja de Deus com um único objetivo, ou pelo menos com o objetivo primário de prejudicar a igreja de Deus. São verdadeiros instrumentos do mal, instrumentos do inimigo. E eu disse nas vezes passadas que o apóstolo Judas se viu responsável de escrever essa epístola para exortar aos crentes, para lutar, para guerrear, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, se trata aqui de um embate espiritual que a igreja precisa fazer em relação a esses ímpios que infiltram na igreja e também desses falsos mestres. Se a igreja não batalhar, se a igreja não fizer o enfrentamento, a igreja será fatalmente golpeada. E nós já fizemos uma série de comentários, falamos até o versículo 11, se eu não estou enganado, onde o apóstolo, ele foi buscar referências do Antigo Testamento para comparar a esses ímpios e esses falsos mestres. Ele continua exortando, e ele vai usar aqui outras figuras para continuar a explicar quem são esses falsos mestres, quem são esses ímpios e o que eles de fato causam na igreja. Eu disse aqui na terça-feira passada, pode ser que alguns irmãos não compreendem, mas os falsos mestres, esses ímpios, não podem ser tratados com carinho, eles precisam ser tratados à altura, porque eles são inimigos da igreja, são inimigos do povo de Deus, é inimigo da cruz, inimigo. Então eles precisam ser tratados como inimigo, é uma guerra, e não fazer cafuné na cabeça dessa gente, porque se você deixar, eles destroem mesmo, esse é o objetivo. E aí, a partir do versículo 12, Paulo traz aqui algumas figuras. Vamos ler? Abra sua Bíblia, versículo 12 de Judas. E eu vou gradativamente comentando com os irmãos essas figuras que são comparadas. Versículo 12, 1, 2, 3. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Veja que tem uma série de informações aqui no texto. Judas compara esses ímpios e esses falsos mestres a todas essas figuras. E nós vamos gradativamente fazendo o comentário. Na nossa versão corrigida, diz: estes são manchas em vossas festas de caridade. Há uma outra versão, e nota de rodapé da nossa Bíblia, diz que são rochas submersas ou rochas ocultas. Quem tem essa Bíblia aí?
Quem tem essa Bíblia? Dessa versão. Rochas oculta ou rochas submersa? Tem alguém aí? Adriana? Rochas submersas. Outra Bíblia, rochas ocultas. O que Judas estava querendo explicar? Ou porque ele compara esses ímpios e compara esses falsos mestres a rochas ocultas ou rochas submersas. Ele traz aqui a ideia de uma embarcação, de uma nau, de um navio que está navegando no oceano e naquela época não tinha GPS, hoje tem. Naquela época não tinha. E que tem rocha oculta e o capitão não consegue visualizar. Aí, Perigoso, Recife. Essas rochas submersas geram perigos. Qual o perigo? Se uma embarcação, de alguma forma, por algum motivo, ao navegar, chocar contra uma rocha submersa ou um recife, qual pode ser o resultado? Naufragar. Fatalmente naufragar. Houve um episódio muito conhecido, né? Foi feito até filme, Titanic, lembram? Uma monstruosidade, né, da engenharia náutica, onde imaginaram a impossibilidade daquele grande navio ter qualquer tipo de sinistro, mas teve um iceberg. E ele, embora toda a engenharia, ele naufragou. Essas rochas submersas ou ocultas, ou esses recifes, é um perigo para a embarcação. O que Judas está dizendo aqui é que os falsos mestres e os ímpios nas nossas festas de caridade é um perigo. É um perigo, porque o objetivo deles nas nossas festas de caridade é para fazer naufragar a igreja. Tal como essas rochas submersas ali estão e causam um naufrágio de uma embarcação. Esses ímpios e esses falsos mestres estão ali só para isso. Essas festas de caridade, abre lá rapidinho, volta lá. 1 Coríntios, capítulo 11. A igreja primitiva, ela fazia essas festas de caridade, e na igreja de Corinto, ela virou um problema. Tinha tanta gente não convertida no meio da igreja que virou um problema. No versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21, leiam, por favor.
Era uma bagunça, irmão. Como nós sabemos, a igreja de Corinto era uma igreja totalmente dividida em grupos, em grupinhos. Eles aproveitavam o momento da Santa Ceia para fazer a festa da caridade, ou a festa do amor, a festa da comunhão. E aí foi preciso Paulo exortar essa igreja a respeito dessa bagunça que estava acontecendo. Porque Paulo diz, no versículo 21, que um tinha fome e o outro fazia o quê? O outro ficava bêbado, irmão. Uma bagunça. E quem eram esses? Eram os não convertidos, infiltrados dentro da igreja, irmão. Trazendo um desvirtuamento da ceia do Senhor. Então, atente aqui para a questão prática, irmão. Atente aqui para a questão prática desses ímpios dentro da igreja e desses falsos mestres. Que muitas das vezes ele não vem para o microfone, porque aqui vai ser difícil eu dar microfone a essa gente. Porque essa gente, se vier aqui falar uma bobagem, a hora que ele sentar, eu vou desfazer o que ele falou. Vou dizer, o irmão se equivocou, viu, crente? Não vou deixar para outro dia, não, porque no outro dia o crente pode não estar mais aqui. Eu vou dizer, ele se equivocou no que tange a isso, isso. E vou consertar. Ah, o pastor não foi ético. Não foi ético, é ele desconstruir o que tem sido construído ao longo do tempo. Ele que não foi ético. Então, dificilmente vai vir para cá. Porque vão perguntar, como é que é, pastor Carlos Augusto? Ah, roda presa, sai fora. Vão dizer, então não vem. Mas eles ficam no meio do povo aí, irmão. Inventando umas ideias mirabolantes. Aí vem o crente bobinho. Pastor, nós podíamos fazer isso. Não, vamos fazer não, senhor. A gente podia fazer assim, lá na igreja da Conchinchina. Não, mas aqui não faz não, irmão. Aqui não temos costume não. Nós não vamos fazer. Ah, o pastor muito antiquado. Só não, estou na palavra. É isso que estava acontecendo lá. A ceia do Senhor. Não tinha um dirigente não. Chegava um grupo, vamos embora, vamos comer, vamos beber, vão se fartar. Era uma bagunça, uma desordem. Manipulação de quem? Dessa gente, irmão. E é isso que Judas está falando. Nessas festas da comunhão, esse povo entra, participa da festa da comunhão, desses encontros que acontecem, mas só para ter proveito. E o pretexto não é outro senão destruir a igreja. Ensinar falsas doutrinas. Repassar heresia para o povo. Distorcer aquilo que é pregado no púlpito. Não é bem assim não. Pastor Carlos Augusto precisa fazer uma reciclagem com ele, né? Eu tenho que fazer uma reciclagem com ele. Eu não sou garrafa PET para fazer reciclagem, irmão. Tem que fazer reciclagem é com garrafa PET. Pastor tem que estudar a vida toda, não é reciclar. Estudar, orar. Essa gente é como uma rocha submersa no nosso ajuntamento, que a qualquer momento vai trazer um grande prejuízo. Sempre traz. Irmãos, todas as vezes que surge uma contenda na igreja, sempre tem desvio. Tem ou não tem? Sempre tem desvio. Porque vai ter sempre gente do lado de lá e do lado de cá. Sempre vai ter. Sempre tem desvio. Sempre haverá prejuízo. Então, olha só, o que é mais fácil? O que é mais fácil? A gente atacar um foco que está começando um incêndio ou esperar primeiro a floresta pegar fogo? O foco. Ah, o pastor não tem amor. Ah, o pastor... Ah, pode falar o que quiser, mas é preciso atacar essas questões. E eu não tenho problema com isso não. Primeiro, essa gente é como rocha submersa, oculta, que é um grande perigo nas nossas festas de caridade, no nosso ajuntamento, nos nossos encontros.
Segundo, apacentando-se a si mesmo sem temor. Ou seja, não tem nenhuma preocupação espiritual com o rebanho. Tudo que faz é pensando no seu próprio interesse. E normalmente o carro-chefe é o interesse monetário, o interesse financeiro, de alguma forma tomar proveito da situação do rebanho. Apacenta a si mesmo. Então vai guardando as informações. Está ali para causar prejuízo, para desvirtuar a igreja, para ensinar heresia, porque essa é uma tática de Satanás, fazer com que nós, crentes, possamos andar num caminho diferente da verdade, no caminho do engano, no caminho da mentira. E aqueles que andam no caminho do engano, da mentira, não têm salvação, irmão. Irmão, não adianta dar glória a Deus. Jesus disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, não adianta. Ah, mas eu sou crente, mas eu sou membro da igreja, mas eu canto no coral, ah, mas eu toco na orquestra, mas eu sou pastor. Isso não tem nenhuma relevância para a salvação, irmão. Nenhuma. Ou nós trilhamos o caminho da verdade, ou nós estamos fadados ao fracasso. Então, ainda que a congregação, a igreja local, continue a existir, ainda que isso continue a existir, mas se nós não estivermos andando no caminho da verdade, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, dizendo: Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, e no dia do arrebatamento ele vai dizer: eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por isso nós precisamos combater duramente essa gente. Irmãos, eu disse ontem, lá na reunião de pastores, eu não estava escalado, mas me pediram para dar uma palavra, e eu falei isso ontem lá, que nós hoje nos vangloriamos, porque o cristianismo cresceu assustadoramente. Todo mundo é crente. Todo mundo é evangélico, todo mundo. As igrejas, irmãos, estão barrotadas. Você sai domingo à noite, não precisa entrar não. Estou falando porque eu já fiz isso. Eu faço. Para eu falar, eu tenho que ver. Quando eu estou de folga, eu pego o carro, boto o Selma no carro e eu vou para os estacionamentos das igrejas. Não vou entrar. Está tudo lotado, gente. Vocês já saíram da igreja aqui 8h10 e já olharam como é que fica esse negócio aí na frente? Já viram? Isso, um negócio assusta, irmão. O pessoal passa aí e se assusta. O que está acontecendo aí, gente? Isso aí deve ter um forró aí, bom aí dentro, um negócio aí bom aí. Porque é possível. Possível. O que esse povo está fazendo aí, uma hora dessa? Deve ter come e bebe e tal. Nas outras igrejas também é assim, irmão. Tudo quanto é igreja. Todas as cidades, irmão. Agora, a questão que nós precisamos atentar é a seguinte: nós estamos caminhando na verdade? Ou é no enroleixo? Enroleixo. Porque tem muita coisa que, lamentavelmente, é enroleixo, irmão. Não se prega a verdade, porque se pregar a verdade, eles dizem que a igreja fica vazia. Mas o céu vai ficar vazio dessa gente mesmo. Então é preciso pregar a verdade. E eu repito isso constantemente. Irmãos, a palavra de Deus, ela é contundente. Quem já chegou aí à estatura de varão perfeito, levanta a mão. Quem já chegou à estatura de varão perfeito? O Senhor vai te arrebatar agora. Ninguém, irmão. Ninguém. Então a palavra de Deus sempre vai bater em nós. Ou não? Sempre vai bater em nós, irmão. Sempre. Ela é contundente. Ah, não agrada, mas a palavra de Deus não tem o objetivo de agradar, ela tem o objetivo de corrigir, redarguir, instruir em justiça. Esse é o objetivo da palavra. Então, esses emissários de Satanás,
infiltram nas nossas igrejas para trazer esse tipo de prejuízo. E às vezes o pastor fica com medo, né, porque o cabra já conseguiu conquistar um grupo, né? O pastor cochilou, enquanto ele cochilou, lembra da parábola que Jesus contou, que o pai de família foi lá e semeou a semente. Enquanto ele dormia, o que aconteceu? O inimigo foi lá e semeou a semente maligna. Cochilou, meu amigo. Não cochila não, tem que ficar vigiando, urubu observando. Qualquer coisa, o que está acontecendo, meu irmão? O que é isso? Não, aqui não. Não gosta, quem não gosta come menos. Apacentando a si mesmo sem temor. Só pensa nele. Só pensa no interesse dele. Do povo, que dane-se. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Deixa para lá. Terceiro, são nuvens sem água. Olha a hipocrisia aqui. Aqui é ruim de falar disso, porque tem nenhum agricultor aqui, tem? Tem não. Ninguém aqui tem fazenda, né? Hã? Jim. Birinha é fazendeiro, rapaz. Tem uma vaquinha lá para dar um leite, né? Tá benção. Quem planta, quem faz lavoura, precisa da chuva? Quando o lavrador olha para o céu e lá vem uma nuvem, como é que ele fica? A gente aqui na cidade, meu Deus, vai chover de novo. Mas o lavrador, quando ele vê a chuva, ele fica alegre? Porque ele depende da chuva. Rapaz, Deus ouviu minha oração, olha como é que está vendo aquele negócio lá. Todo feliz, que lá vem a chuva. E aí o vento pega aquela chuva, pega aquela nuvem, joga para lá, depois joga para cá, e a chuva não cai, como é que ele fica? Tá aí, decepção, irmão. Tá aí, pensei que ia chover, cadê a chuva, pá? O vento levou, irmão. Propaganda enganosa, irmão. Propaganda enganosa. Parecia que era chuva. Esses falsos mestres, esses ímpios, é igual a essas ameaça de chuva, chamado aqui nuvens sem água, porque não tem nada naquilo. Só vapor, tem nada ali. E a chuva não chega. Essa gente é propaganda enganosa, não tem nada para dar a ninguém. É blá, 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 palavras vazias, conhecimento humano, intelectual, mas não tem nada de Deus na vida. O que eles têm não traz vida, não traz crescimento, não gera nada na nossa lavoura, porque é propaganda enganosa, são nuvens sem água, irmão. Serve para nada, é inútil. E nós, muitas das vezes, nos enganamos, igual o agricultor, porque viu a nuvem. Não, fulano, já conversou com fulano? A pergunta é, o que tem de Deus ali? Fala bonito, e plá, frases bem colocadas, consegue fazer uma boa oração, e blá, blá, blá. Mas resultado não tem. Se perguntar quantas almas você já ganhou para Jesus? Quando eu era, não sei o quê, há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás, eu estou querendo saber atualmente. Atualmente não sai absolutamente nada. Eles são assim, irmão. Parece que é, mas é engano puro. Tem nada. Dentro não tem nada. São nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma parte para a outra. Para lá e para colar, irmão. Só se movimenta. Mas chuva mesmo, água que é bom, não tem. E aí não gera crescimento, não gera vida. Outra informação. São como árvores
murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. É até a árvore. Mas olha só, 2 características aqui, irmão. Essa gente é assim. De longe, é uma árvore. Quando você chega perto, está murcha, irmão. Presta não. São 2 problemas que eles têm. 2 problemas. Primeiro, diz que são infrutíferas. Não tem fruto. Não produz fruto, irmão. É inútil. Segundo, também não tem raiz. Por isso que a palavra de Deus diz 2 vezes mortas. Porque não tem nem fruto e nem tem raiz. Não tem profundidade. Sempre vive na superfície. Não há nenhuma profundidade cristã na vida dessa pessoa. Nenhuma. Eles não têm. Não tem profundidade cristã, profundidade bíblica, profundidade teológica, profundidade de poder, de unção. Não tem. Pede os frutos. Não tem, irmão. Vai falar do passado. Não, quando eu morava no Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio de Janeiro? Clóvis, Mário, Herodias. Você é carioca, Herodias? Hã? Deusedino. Cariocas. Eita. Não, quando eu morava no Rio de Janeiro, quando eu morava em São Paulo, quando eu morava não sei o quê, eu fiz isso, fiz... Ah, você fez lá, né? Eu estou falando, irmão, de coisa que já aconteceu aqui. Cabra chegou aqui contando história de lá, de lá. Eu falei assim, mas e aqui? Aqui eu não tive oportunidade ainda. Então vamos ver se vai sair leite dessa pedra. E não sai, irmão. E não sai. Não sai. Então, faz. Sai leite da pedra. Vai, toma. Eu vou ficar olhando para você. Não sai. Árvore que não dá fruto e que não tem raiz. Quando você começa a conversar, a apertar, você vê que não tem. Falta tutano, irmão. Você aperta um pouquinho, logo se escandaliza, logo zanga. Não, pastor, foi muito deselegante comigo. Por quê? Ele te xingou, ele te maltratou, ele usou palavra de baixo calão. O que foi? Não, só deu uma apertada, apertou e aí gemeu. Nuvens, árvores murcha, infrutífera. Serve para nada, é inútil. Pode botar no fogo, não serve. Assim são eles. Parece que é, mas não é, irmão. De longe, rapaz, de longe é bonito. Mas quando você chega perto, você vai procurar fruto, não tem absolutamente nada. Versículo 13. Versículo 13, vamos ler junto? 1, 2, 3. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Eu não dou muito valor, né? Maratimba. Vocês gostam do mar? Admira o mar? Sim ou não? Elias diz que admira. Mineiro, se falar que mineiro não gosta de praia, mineiro chega em Marataízes de noite e já quer ir para a praia. A praia, de fato, né? O mar é algo realmente excepcional. A onda vai e vem harmonicamente, quebra na praia, e volta. Aquilo não é algo excepcional? É ou não é? É. Excepcional.
Ah, é o vento. Mesmo sem ventar, tem onda. Só que o que Judas está colocando aqui são ondas impetuosas do mar. O que são ondas impetuosas do mar? São ondas que perderam o controle. Ondas desgovernadas. Lembra do tsunami? Aquilo ali é algo desgovernado, irmão. Que arrasa tudo, que acaba com tudo. Aquele mar calmo, tranquilo, lindo, e que as pessoas gostam de tomar banho. Quando as ondas ficam impetuosas, é perigoso, irmão. Porque destrói tudo, acaba com tudo. Observe, agora a gente quase não vê isso, né? Lembra das ressacas que Marataízes tinha? Hoje nem vê porque fizeram esse aterramento aí, né? Antigamente tinha, todo mês de março, mudou tudo, né? Todo mês de março tinha ressaca em Marataízes. Como é que ficava a praia? Vocês se lembram? Ninguém lembra, tudo Nutella, né, irmão? Hã? E como é que ficava a praia? Depois que ela acalmava. Hã? Cheio de sujeira, irmão. Cheio de sujeira, trazia lixo do mar, tudo quanto é troço, e ficava na praia. Aí o caminhão da prefeitura tinha que ir lá fazer a limpeza. Tanta sujeira. Só faz estrago, irmão. Esses ímpios e esses falsos mestres, Judas está dizendo que é como ondas impetuosas que escumam as suas mesmas abominações. Só fazem mal. Por quê? Porque são desgovernados, irmão. Eles não têm liderança sobre eles. Faz o que bem quer e acabou. Resultado: lama, lixo. Ao final, só tem prejuízo, irmão. O que nós vamos colecionar no final? Prejuízo. O estrago que faz. E às vezes, irreparável. O tsunami, por exemplo. Prejuízos irreparáveis. Vidas que foram ceifadas. Porque aquelas ondas estavam desgovernadas, impetuosas, e ninguém podia fazer absolutamente nada. Assim é essa gente. Então não tem que fazer cafuné nessa gente, não, irmão. Repreender na autoridade do nome de Jesus. Aqui não, em nome de Jesus. Diz mais, Judas: estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado negrura das trevas. Judas mais uma vez traz aqui a lembrança daqueles que de fato um dia foram estrelas. Os anjos são comparados às estrelas, mas que lamentavelmente erraram. E Judas está chamando aqui de estrelas errantes. Assim são eles. Mas que está reservado para essa gente o inferno. Irmãos, essa gente não se converte. Essa gente vive na apostasia. Não, pastor, vamos ter paciência para eles serem salvos. Essa gente não se converte. São instrumento de Satanás, infiltrado na igreja. Não pode se usar de misericórdia com essa gente. Tem que ser duro, ímpios e falsos mestres. A carinha é bonita, irmão. Lindinha. Como a gente quer julgar pela aparência, tudo certinho.
Mas a gente tem que julgar pelos frutos, pelo resultado. Por isso que nós temos que ver. E aí, a Bíblia diz que já está reservada a negrura das trevas para essa gente. Judas traz aqui um ponto polêmico, mas eu não vou polemizar. E deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esse é o resultado. O final dessa gente é juízo de Deus, irmão. Condenação. Não tem jeito, está aqui, ó. Não tem escapatória. Isso aqui não está se tratando de um crente que desviou, irmão. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Todo mundo está sujeito a ter uma queda. Não é isso, não. Nós estamos falando de uma casta maligna que se infiltra nas nossas igrejas. Um espírito maligno que se infiltra nas nossas igrejas. Porque olha só, queridos, entendam isso aqui. Falo isso com muito temor e tremor. Eu posso me tornar um falso mestre. Eu posso me tornar um falso mestre. Aquilo que eu ensinei ao longo do tempo, agora começar a desensinar, despregar. Eu posso. É só dar lugar para o diabo, irmão. Ninguém está imune a perverter da fé. Ninguém. Olha para a Bíblia. Olha para a história da igreja. Ao longo dos milênios, homens que eram uma bênção e depois se tornaram um terror para a igreja. A história, ela é cíclica. Vem e volta. A mesma coisa. E hoje nós estamos vivendo um tempo tenebroso, irmão. Terrível. Em que essas heresias, elas andam a galope. Por causa hoje das redes sociais. Mas o resultado vai chegar. Um dia, o Senhor vai dar um basta nessa situação. E essa gente será condenada, lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Mais um versículo. Olha a característica deles, irmão. Versículo 16, vamos ler junto. 1, 2, 3. Estes são... Olha só que coisa esquisita. Primeiro, eles são murmuradores. Por isso que quando alguém começa a murmurar, eu fico logo atento. Que esse espírito é maligno, irmão. Eu não concordo. E quer fazer um grupo. Quer ganhar aliados. Então, antes que cresça o negócio, eu vou para cima, meu irmão. Ah, se o senhor fizer isso, ele vai sair da igreja. Uai, qual o problema? Para ficar aqui criando problema, ensinando heresia, dividindo o povo, contencioso. Então são murmuradores. Cuidado com essa gente que pega você aí no bastidor, lá perto do bebedouro, não sei o que. Cuidado com essa gente. Esse espírito que opera na vida dessa gente. Clame o sangue de Jesus. Que o objetivo não é o cuidado pela igreja. Não é o cuidado com a sã doutrina. É mentira. Os moradores não têm cuidado com nada. O negócio deles é trazer destruição. Dividir o povo. São murmuradores. É porque aqui eu não tenho espaço. Porque pastor parece que tem ciúme. Acho que ele tem medo de perder. Pelo amor de Deus, irmão. Medo de perder. Se fosse lá em ano 2000, tal, até poderia ser. Mas agora, medo de perder? Fala sério.
Aquilo que Deus tem com a gente, irmão. Acabou. Ninguém toma. Fique tranquilo. Agora a gente não pode deixar o cabra fazer a seara dele. Deus não deixou, eu também não deixo não. Murmuradores e murmurador não tem vez. Ah, pastor, eu só podia botar ele como superintendente da escola dominical para ele parar de murmurar. Para ele parar de murmurar? Não, ele não vai ter cargo nenhum aqui, ele é um murmurador. Ela é uma murmuradora, vai ter cargo nenhum. Como é que eu vou botar um murmurador, rapaz? Não, porque ele para de falar. Aonde está escrito na Bíblia? E quando você achar um murmurador, consagra ele a um cargo. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está. E mais, olha só. Estes são murmuradores, e qual é a próxima frase? Reclamador, irmão. Reclamadores, reclama da própria sorte. É porque não sei o quê, é porque eu, é não sei o quê, blá, 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 blá. Fica se queixando, reclamando, murmurando. Ah, porque comigo? Ah, porque assim, ah, porque assado, ah, porque frito, porque cozido. Para de reclamar, rapaz. Reclama da própria sorte. Ah, quem planta vento colhe o quê? A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não fica se queixando. Planta coisa boa, que você vai colher coisa boa. Fica plantando murmuração no meio do povo, não, porque aí você vai colher coisa ruim. Porque a igreja tem dono, a igreja é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele intervém na igreja. Porque Ele ama a igreja. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua própria concupiscência. Olha a boca dele. Cuja boca diz coisa muito, são arrogantes, irmão. Todos eles são arrogantes. Porque eu. Às vezes, falsamente. Pela misericórdia, olha só. Aparência de humildade. Pela misericórdia de Deus, eu faço, tenho. Pela misericórdia de Deus, eu. Arrogante. É bom ouvir uma pessoa arrogante? Faz mal, irmão. Faz mal. Essa gente é assim. Está aí na palavra como a gente identifica esses ímpios e esses falsos mestres. A boca deles é arrogante, diz coisa arrogante, muito arrogante. Agora olha só que coisa interessante. São arrogantes porque eles são os tais, sabe tudo. Se fosse comigo era assim, se fosse comigo era assado, se fosse eu fazia assim, se fosse eu... Ah, lembra de filho de Davi? Absalão sentava lá na porta do templo, quando as pessoas iam procurar Davi para resolver os seus problemas. Davi, rei Davi, cheio de atividade, aí não podia atender, não tinha horário. Aí encontrava Absalão na porta do palácio, que esses moradores gostam de ficar lá na porta da igreja, irmão. Termina o culto e não tem pressa de ir embora não, quer ficar lá para abordar uns crentes neófitos para... Eu fico só de olho. Eu sou o último a sair daqui, eu sei de tudo. Ah, se eu fosse rei, Absalão. Ah, se eu fosse rei. A sua causa é justa. A sua causa é justa. Mas o rei é Davi, né? Se eu fosse rei, para quem não entende, né? Qual é o objetivo? Derrubar o rei. Absalão conseguiu derrubar Davi? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Davi saiu, irmão. Ó, fugiu. Largou Jerusalém. Fugiu do filho. Por quê? Absalão, meu filhinho, meu queridinho, meu filhinho Absalão. Meu filhinho. Aconteceu algo parecido aqui na cidade, né? Não vou falar o nome, não. Pastor, coitado. Botou o filho dele tomar conta da igreja e tal. Foi embora para outra cidade.
outro lugar. Depois não deu certo lá, voltou. E conversou com o filho para voltar a assumir a igreja. O que o filho fez? Aqui não. Agora é meu. Negócio feio. Tem de tudo que você possa imaginar. Olha o que ele faz. Embora ele é arrogante, olha o final do versículo. Admirando as pessoas por causa do bajulador. Irmão, você é presbítero? Quanto tempo você está aqui na igreja? Há X tempo. Rapaz, você já era para ser um evangelista. Você já era para ser um evangelista. Wellington, você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é um cara pacífico, blá, blá, blá. Bajulador. E bajula um, e bajula outro. Rapaz, você era para ser o pastor da Shekinah. Você que tinha que ser o pastor da Shekinah. Porque você é um cara mais tranquilo, mais calmo. Esse pastor aí é muito nervosinho. Bajula. Não. Mentiroso, irmão. É só interesse puro de quê? Fazer o que Lúcifer fez no céu, irmão. Conseguir adeptos. Conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Bajula, bajulação barata. Quando fizer isso, repreende em nome de Jesus. Se alguém te fizer um elogio sincero, é pecado? É pecado? Não, irmão. Se alguém te fizer um elogio sincero, não é pecado. O que você tem que fazer? Na mesma hora, transfere isso para o Senhor. Toda honra e toda glória pertence a quem? A Deus. Então transfere. Senhor, essa honra, essa glória é para o Senhor. Eu vou ficar com a alegria, porque nós podemos ficar com a alegria. Mas a honra e a glória é dele. Porque a palavra de Deus diz, Jesus falando, sem mim, é por causa dele. Então toda a honra e toda a glória tem que ser dada a ele. A alegria é nossa, mas a honra e a glória é dele. Não tem problema nenhum. Agora, quando é uma bajulação, você sabe que você não é isso tudo, você acha? Rapaz, eu tenho certeza absoluta que eu estou falando. E você sabe que a gente sabe, irmão, que não é bem assim. Não tem professor da escola dominical como você. Nunca vi. Como assim? Caiu do céu? Esse professor caiu do céu? Foi formado lá com Gabriel? Miguel? Não tem ninguém igual? Cada um tem o seu jeitinho de ensinar, meu irmão. Ninguém é igual. Agora, é o melhor do mundo? Não, é bajulação. Mentira, engano. Como isso não? Repreende. É a articulação do inimigo para você cair na teia desse marvado. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Misericórdia, né, irmão? Que Deus nos ajude, irmãos. É o tempo de se proliferar a apostasia. É o tempo disso. Que nós possamos ter bastante cuidado. Meus irmãos, a pessoa da mídia está pedindo aqui para lembrar os irmãos que vão participar da oração das famílias nas casas, se puder, né, claro, se quiser, é um pedido, é só um pedido. Registrar isso depois da oração e tal, tirar uma foto, pode colocar no grupo da igreja, ou marcar no Instagram, ou procurar o pessoal da mídia e passar para eles que eles preparam o material também, tá bom? Mas é bom a gente registrar, acaba incentivando outros irmãos a também participar. Combinado, irmãos? Amém? Vamos então orar para encerrarmos. Convidar os irmãos que querem oração para virem à frente. A irmã Adriana, o pastor Renato está fazendo inscrição, viu, irmão? Após o culto, pode procurar eles. Aproveite e tira foto para ficar bonito. Nós vamos orar, convidar o pastor Deus Edino
que estará fazendo essa oração, e pastor Oséias estará impetrando a bênção apostólica. Irmãos, eu esqueci de pedir na hora da oração, na hora do joelho, orar pela a irmã Amanda, filha de GG, amanheceu o dia vomitando e passou o dia todo mal, e diz que se não melhorar ela vai no UPA. Está uma virose aí, né? A Selma amanheceu com diarreia. Tem que falar, Selma. Sim, senhora. Selma, você é humana. Eu não falei caganeira, Selma. Eu falei diarreia. Mas graças a Deus está bem. Tomando água de coco. Eu dei também, há 15 dias atrás, né? Uma quinta-feira, 4 horas da manhã, eu falei, que negócio é esse? Tocando aqui dentro uma hora daquela, umas 4 horas da manhã. Rapaz, eu nunca amei tanto um branquinho, rapaz. Dei graça, é de suar, irmão, de suar. Dei graça chegar lá. Se demora, ia dar ruim. Ai, tão bom que a gente senta, né? Meu Deus, o negócio é terrível. Vai para a cama daqui a pouco, de novo. O negócio é terrível. A gente é vaso de barro, irmão. Orar pela Amanda, orar também pela família da irmã Isolda. Éber, Alice e Maria Vitória. Estão tudo com uma virose lá, irmão. É um negócio terrível. Quando pega uma, vai pegando todo mundo. Aí você vai no médico, qual é o diagnóstico? Virose. Então não tem o que fazer. Mas vamos orar. Jesus sabe o que é e Jesus repreende. Amém? Os irmãos querem oração? Vem à frente, por favor. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração primeiro em agradecimento, né? E nós só pedimos. Agradecer bem pouco, né? Às vezes nós só pedimos a Deus, esquecemos de agradecer. Quero convidar os irmãos neste momento para que nós oramos em agradecimento por Deus ter curado o nosso amado irmão, pastor Berinaldo, amém? Essa oração eu quero fazer em agradecimento. Depois nós vamos pedir para a cura dos outros, amém? Oramos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos aqui reunidos, Pai, para agradecer a Ti, Pai, pela cura que Tu deste ao Teu filho, o pastor Redinaldo. Pai, trouxe ele de volta à Tua casa, curado nesta noite, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Paizinho querido, Teu servo passou por alguns momentos difíceis, mas Tu foi com ele e deu a vitória, Pai. Deus, e agora nós queremos, no mesmo Deus que curou o Teu servo, clamamos a Ti pela Amanda, Pai. Visita aquela jovem, Deus, dá saúde a ela, joga por terra. E a família também da irmã Isolda, Pai. Visita ali, ó Deus, joga por terra, joga esse vírus por terra, Pai. Protege os Teus servos que se encontram aqui, não deixe que esse vírus pegue a mais ninguém, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, da onde veio esse espírito de enfermidade. Nós jogamos por terra agora no Teu nome, Deus, porque nos demos essa autoridade, Pai. Clamamos por todos aqueles que se encontram presentes neste momento, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, Deus. Dá-lhe vitória aos Teus filhos, Pai. Estende, Pai, as Tuas mãos abençoadas sobre cada um deles agora, Pai. Repreendemos todo mal no Teu nome, Pai. Somos gratos a Ti por passamos no Teu momento nesta hora, aprendendo acerca da Tua palavra. Obrigado, Deus, nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nesta noite, Pai. Obrigado, Paizinho querido, lhe agradecemos no nome de Jesus. Pastor Zé. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Sempre no Senhor, regozijai-vos. A igreja segue caminhando.